Boa noite, está começando mais um Papo de Espírita, a sua live diária aqui pelo Instagram. Você sabe, todos os dias às 19 horas nós estamos por aqui. Sempre um apresentador diferente, ou mais de um apresentador, alternando essas séries, como é o caso meu e do Gustavo, meu querido amigo que entrou inclusive agora. Vou colocar ele na tela para a gente conversar. Sejam todos muito bem-vindos, tá bom? Aguarde aí. Nós vamos estar aqui trazendo nosso querido amigo Gustavo para participar conosco, que também está entrando aí no nossa live. Gustavo, seja bem-vindo. A todos vocês que estão chegando no nossa live. Nós estamos criando a live de domingo para trazer as mensagens de Jesus à luz da doutrina espírita. Boa noite, Gustavo. É com você. Para fazer a nota, seus comentários e a prece. Boa noite, Ana. Boa noite, Cláudia. Que maravilha. É com você. Pode começar fazendo a prece para nós começarmos hoje a falar um pouco sobre É uma ideia, viu, Gustavo? A gente vai conversar. Não vou dizer não para fazer surpresa a você. Você vai vir aqui, vamos conversar. Vamos levantar um tema aqui e vai conversar. Vamos lá. Então, vamos ver agora a notícia que inicia por uma antecipação. Realmente, não foi agora que vai assistir essa arte, as coisas que dos papai, que é perigo da galinha, de campelinha, cara, mano, de bonito, para dizer. Amém, Gustavo, amém. É isso mesmo, meu querido. E olha, você fez um Pai Nosso diferente, né? É importante, um Pai Nosso mais espiritualizado. Na verdade, o Pai Nosso é um só, mas a visão espírita, que é a lente de aumento do ensinamento do Cristo, ela dá essa vertente mais ampla, né, Gustavo? Gostei, viu, Gustavo, dessa mensagem, dessa oração que já foi um começo de mensagem. Eu gostaria de trazer para vocês, para você, Gustavo, para quem está vindo agora, uma reflexão, não é? O que é ser pai, o que é ser pai numa visão espiritualizada. Pode ser, podemos dizer até numa visão espírita, mas quando digo espiritualizada, porque inclui todas as outras visões. Né? Pelo menos busca ampliar para todo aquele, Gustavo, que enxerga a vida além da matéria, que não fica só na matéria. Então, nós queremos trazer uma opinião. E hoje eu vou fazer diferente, Gustavo. Eu vou trazer uma opinião, você pode comentar a minha opinião, ou você trazer a sua opinião. E quem quiser participar da nossa live aqui, pode fazer isso lá, dando comentário, ou mesmo você que vai assistir a live depois, pode comentar, para que a gente possa perceber como é que está indo as nossas lives. Seu comentário é muito importante. Então, veja só, visão espírita, por exemplo, da paternidade, uma visão espírita da paternidade. Porque, como você e eu sabemos, Gustavo, as famílias são planejadas no mundo espiritual. Não há reencarnação solta à toa, não é? Existe todo um planejamento. Primeiro porque nós estamos diante, boa noite, Ricardo, nós estamos diante de um mundo perfeito, perfeito em essência, mas apenas precisando alcançar essa perfeição. Porque tudo que Deus faz é perfeito. Nós somos perfeitos dentro da visão espírita, cujo modelo é Jesus.
perfeito igual a Deus, mas temos essa perfeição em nós. Precisamos desenvolver essa perfeição no dia a dia. É claro que uma encarnação só não dá. Por isso é que nós voltamos mais de uma vez para o planeta Terra, dentro daquela visão que Jesus trouxe no Evangelho, conversando com Nicodemos, que ninguém poderá ver o reino de Deus, que é a perfeição, se não nascer de novo. E então, só que o que acontece? Espíritos há que vêm primeiro do que nós. E nós muitas vezes chegamos primeiro que outros espíritos. Ou seja, eu que sou filho também me torno pai quando é possível, quando há um planejamento para isso. Então, mas ser pai é simplesmente gerar um filho? Será que ser pai é só isso? Ser pai seria apenas, digamos assim, manter o filho, né? Dar um nome, dar comida, dar alimento, né? O que é ser pai? Numa visão espiritual, nós poderíamos dizer que ser pai é você ter a missão de proteger, amar e indicar. Por isso que PAI, pai, proteção, amor, indicação. Proteção como um todo, para que aquele espírito que está desenvolvendo, que ainda não tem noção dos perigos da vida, porque a criança muitas vezes não tem noção de perigo, o pai poder orientar e dar segurança a ele. Amar no sentido de acolher, de amparar, de fazer com que ele, mesmo errado, eu esteja do lado dele para orientá-lo. E, acima de tudo, indicar o caminho do bem. Essa é uma visão que nós temos da visão espírita, que, obviamente, ficamos responsáveis pela essa orientação dos espíritos irmãos que reencarnam com nossos filhos. Por isso que é muito importante perceber que existe todo um planejamento para que você ou eu venha como pai, venha como filho. Essa é uma proposta de Deus para nós, para essa evolução que sai do modelo simplicidade e ignorância até chegar lá em cima no modelo Jesus, que é o modelo daquele que ama e daquele que é sábio. Jesus é plenamente sábio, plenamente amoroso, e ele e Deus é um. Ou seja, Jesus já está em sintonia plena com Deus, mesmo Deus sendo o absoluto. Jesus hoje, como nosso modelo e guia, como ensina a doutrina espírita, é um com Deus. E isso, todos nós teremos um dia. Por isso precisamos de encaminhamento no bem, de indicação do bem, para que passo a passo, encarnação a encarnação, nós possamos irmos nos guiando no modelo Jesus para sermos um com o Pai, um com Deus. É uma visão inicial que eu trago, Gustavo, depois a gente traz mais coisas, inclusive da doutrina espírita, e eu passo para você para fazer comentário se quiser sobre essa visão, ou trazer uma outra visão, fique inteiramente à vontade, até porque nós dois somos apresentadores do Papo de Espírita. Eu vou falar essa visão de pai que vai além do biológico, né? Eu acredito muito que o meu pai ele ficou a ideia. Eu podia que se uma pessoa não tiver ter filho, não tiver filho, eu acredito que a doação que a gata é ficar que ficou a tradição. E aqui entretenimento medicina espírita, que é de nós nunca conheci dele. Porém, em tudo que era ou seja, a palavra pai de filho eu acredito que é a vitalidade. Meu
Você trouxe uma visão mais ampla, né, Gustavo? Inclusive, essa que você colocou muito bem, né? De que a visão da adoção como indo além do biológico, né? Quem consegue se desprender ao ponto do material, né? Se desprender do material ao ponto de adotar um filho, tá mostrando que entende realmente o que é a paternidade, né? Porque se ser pai biológico já é top, ser pai biológico e pai que cria já é top. Se ser pai que adota, aí é top dos tops. Aí imagine aquela pessoa que, em tese, não seria responsável por aquele espírito encarnando, porque não quer dizer que não seja, porque muitas vezes temos vinculações anteriores que, como não deu para ver do ponto de vista, como o Gustavo muito bem trouxe, biológico, não deu para fazer daquela forma, naquela família, ele pode vir em outra oportunidade como um espírito para ser adotado, contanto que aquele pai seja o responsável pela orientação daquele espírito. É muito importante isso que o Gustavo falou, de que a gente precisa enxergar além do biológico para entender realmente o que é a visão espiritual. E você que está nos assistindo agora, vou passar já para você, Gustavo, só uma pergunta. Enquanto eu passo para o Gustavo que vai falar, eu quero que você que está assistindo agora, ou você que vai assistir, pense na seguinte coisa, questão. Ser pai, o que é ser pai? A gente fez a pergunta no começo, fazendo de novo, porque entrou gente nova. Ser pai é apenas gerar biologicamente? Ser pai é apenas criar, orientar? Ou ser pai é algo mais? Diga aí, Gustavo, pode falar. É que identificar a pessoa de várias pessoas que é tipo, e que acha que o feminino viveu que a pessoa está gastando com isso pai da mulher. Ou seja, o pai é algo muito bacana, é algo pedido, é algo fácil. Olha, você vê como é interessante, né, Gustavo? A ideia fantástica do nosso querido amigo, né, do nosso querido, digamos assim, do grande colaborador de Jesus, que é o nosso Divaldo Pereira Franco, né? Eu acredito que talvez a sua lembrança dele, acima de tudo, também traz a lembrança de milhares de filhos, né? Porque você não tem ideia hoje da quantidade de filhos que o nosso querido, a nossa Andréa Câmara, seja bem-vinda, minha irmã, sempre colaborando com todos. Andréa, um abraço. Hein, Gustavo, você lembrou bem de um grande pai que é o Divaldo Pereira Franco, né? Divaldo Pereira Franco, que naquela Mansão do Caminho adotou mesmo, viu? Não é da boca para fora, não, adotou milhares de filhos. Você não tem ideia da quantidade de filhos que ele tem. Ele, assim, há até uma história, né, Gustavo, muito comentada, do espírito chamado Máscara de Ferro, e seguia ele durante muito tempo mesmo. Até que um dia o Divaldo botaram uma criança na porta da Mansão do Caminho, e não vai lugar, né, para adotar, não havia espaço no sentido de vaga para a criança ser adotada lá na Mansão do Caminho. Segundo a história que eu soube, né? Que tanto comenta-se aí, mas tem as variantes. Mas dentro do que eu soube é essa. É de que o Divaldo assumiu isso, não, ele realmente, então você paga, mas vamos botar para dentro e a gente dá um jeito, não vamos deixar a criança abandonada, não, vamos criar ela, vamos cuidar, era uma menina. E essa menina não era nada mais, nada menos do que a mãe, a reencarnação da mãe, daquele espírito, máscara de ferro, chamado Máscara de Ferro, era o apelido dele, né? Que vinha perseguindo o Divaldo Pereira Franco há décadas. E ele, naquele momento, se emocionou e disse para o Divaldo que, a partir dali, ele deixava de ser um inimigo e era agora o fiel servidor do Divaldo, que iria colaborar com ele, que ia participar sempre com ele. Olha que interessante. Um ato de amor, que é a adoção, que já é um ato de amor, como Gustavo lembrou, transformando, rompendo laços de ódios de décadas através da adoção. É fantástico, né Gustavo? Aí
a gente aquela palavra que pede, que muito precisa na vida, uma boa copa, uma multidão de cantar. Não precisa falar o ódio com o ódio, eu preciso falar o pão com Deus. Rapaz, eu acho que talvez, Gustavo, seja a parte mais trabalhosa nossa, né? É a gente vencer o ódio com o amor, né? É a gente não revidar, não se vingar. Fazer aquilo que Jesus disse, né? Naquela mensagem dele, sede perfeitos, quando ele diz, amai os vossos inimigos, orai pelos que vos odeiam e caluniam, fazendo bem aos que os odeiam. Então, veja bem, é um esforço, né? É através, porque o amor é a lei, o amor é a lei. Qualquer outra versão, qualquer outra visão, qualquer outra atitude contrária a essa lei que é o amor, a gente não está, pode ter certeza disso, fazendo nada permanente. A única atitude permanente na existência de um espírito é ato de amor. Toda e qualquer atitude contrária à lei do amor, mais cedo ou mais tarde, vai estar respondendo e tendo que voltar atrás. A André está dizendo aqui, não pagar o ódio com ódio, e sim com o bem. Agradecendo a você, Gustavo, por essa. É isso aí, nossa amiga André. Eu ia dizer minha, não, é nossa, né? É de todos nós. É isso aí. Que a nossa família nunca me para isso. Eu vou cobrar o que vocês vieram no passado. E cada dia ele que vai, cai, levanta e quer dizer. Exatamente isso. É por isso que se reencarna junto, né? É como certa feita eu li um dos livros da Joana que dizia o seguinte, que os espíritos normalmente se encontram, quando se encarnam muitas vezes assim, ainda em conflito, precisando reajustar. Outros espíritos já estão se reajustando, mas todos, sem exceção, vão se unir para um dia se amar. Então, a proposta é de convivência para superar as arestas, as divergências, e a partir daí começar, digamos assim, a construir uma relação de amor. Porque, claro, a gente sabe que por vezes convivemos com parentes que a gente nem confia direito, que a gente não se dá bem e tudo mais. Mas não é à toa não, porque nós precisamos estar juntos. Por isso que o pai, né, a pai e a mãe, mas nesse caso estamos falando da paternidade, né, guardada a devida proporção, se aplica também à maternidade. Os pais têm o dever, né, de ser, como diz Emmanuel, exemplo não só no dia a dia de fala, não, exemplo na atitude, no comportamento. Precisam também trabalhar a renunciar algumas coisas para se dedicar aos filhos e à família, e também ter o devotamento, que é aquela coisa que você faz além da obrigação. Quando a gente faz além da obrigação, a gente sabe que isso é dedicação, é devotamento. E isso é coisa de pai e de mãe, que é necessário que fique claro isso. Então, Gustavo, eu te pergunto uma coisa. Você hoje, na sua compreensão, você já percebeu a importância dessa situação hoje, da vida, da família que você vive? Porque às vezes a gente, eu acho que você que sim, porque você já vive lendo a doutrina espírita, reflexivo e tudo mais, mas você já parou para perceber que aprendizado hoje a gente vive na nossa família? É que hoje a minha filha me dá uma capacidade de ver a importância da família. E eu sei que chegou um doutor, sentindo o que vive. Será que já não tinha de procurar é por a minha família? Porque eu agora separo da minha família, de me deixar a família.
que nunca ensinei, mas eu tenho que dar a família e a família e família toda com qualquer que a gente vai fazendo na caminhada. Gustavo, aí a gente vê, vai aquela pergunta, né, Gustavo? Será que todas as pessoas já conseguem hoje ter essa visão dessa importância, né, do que é os pais, do que seriam, do que nós poderíamos ter, do que é a família, não é? É por isso que essa live de hoje trouxe essa abordagem, para que a gente pudesse examinar um pouco sobre o nosso papel enquanto pais, o nosso papel enquanto filhos. E a partir daí, a gente poder, quem sabe, digamos assim, adaptar, corrigir, porque é sempre tempo de a gente corrigir a nossa postura. Por vezes, nós agimos errado, faz parte. O que não podemos é continuar no erro. Né? A linguagem popular diz que errar é humano, mas permanecer no erro é burrice. É no sentido de que você percebeu que está errado e você permanece que está errado, não é inteligente, porque você vai ser responsável pelo resultado. Por isso é que, se a atitude não foi boa, assuma o erro, assumamos, né, nós todos, assumamos o erro e simplesmente aprendamos com ele. Até porque, como está no livro Céu e Inferno de Allan Kardec, que é o quarto livro da codificação espírita, lá no Código Penal da Vida Futura, nós temos uma mensagem que diz: existem três condições para a gente limpar a nossa ficha de uma falta espiritual. Cometi uma falta na Terra, encarnado. A minha ficha espiritual vai ficar registrada, porque tudo é registrado. Tá? Jesus disse a cada um segundo as suas obras. Então, tudo que a gente faz fica registrado. Aí o que acontece? Como é que eu me livro? Bom, primeiro, arrependimento. Eu preciso dizer, poxa, eu não devia ter feito. Mas é para mim, não precisa dizer para ninguém não. Arrependimento do erro cometido. Segundo, reparação. Buscar a reparação daquele erro. E terceiro, trabalhar o amor em si para não precisar passar pela terceira condição, que é a expiação. Porque Jesus disse, através de uma carta maravilhosa de Pedro, do apóstolo Pedro, a primeira carta de Pedro, que diz: o amor cobre a multidão de pecados. Então, quanto mais amarmos, ele engloba isso que o Gustavo falou também, pagar o amor, o ódio com o bem, não com o mal. Então, quando nós buscamos amar, nós estamos cobrindo, superando, suplantando os erros cometidos através do amor que transforma. Bom, meu querido Gustavo, quer falar mais alguma coisa? Estamos enviando para... Uma observação que a gente sabe que a gente tem o nosso pai maior, que é Deus, e que ele jogar na oração para nós. Ou seja, Deus sempre vai estar conosco, porque Deus é amor e sempre vai dar oportunidade de se Deus é amor. Ave Maria. Você agora citou a carta de João, a primeira carta de João, Deus é amor. Muito bem, que é talvez a definição mais completa, né? A gente não tem outra além, né? Claro que a doutrina espírita disse que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Mas só que o próprio João Evangelista, que coordenou, foi um dos coordenadores da doutrina espírita aqui, para vir para o planeta, Jesus disse para ele organizar, vir para cá, para trazer essa mensagem maravilhosa. Ele disse anteriormente, lembrou bem, que Deus é amor. Então, queremos aproveitar a oportunidade agora, aqui agora, eu particularmente quero trazer para todos os pais, tá certo? A mensagem, nós estamos no mês de agosto, né? Próximo domingo já é o Dia dos Pais, não é isso, Gustavo? Já teremos no próximo domingo o Dia dos Pais. Então, antecipadamente, nós vamos lá no domingo, a gente vai trazer uma mensagem mais apropriada, com mais calma, eu e o Gustavo. Mas antes disso, eu quero deixar claro, você que é pai nessa encarnação, pai biológico, pai de criação, pai adotivo, pai de constelação, sinta-se honrado com essa missão, porque ser pai é missão, não é obrigação. Deus
quando nos permite trazer um filho na condição de filho, na condição de sermos pais, ele está dizendo que confia em nós. Corrijamos o nosso caminho, se a atitude não está boa, e lembremos, é missão. E missão entregue é para ser cumprida. Porque Deus deu a oportunidade. Nós é que precisamos aproveitar essa oportunidade nesta vida. Então, um grande abraço para todos vocês. Domingo, nós estaremos aqui, eu e Gustavo, para fazer uma mensagem especial para a Dia dos Pais. Agora passo o Gustavo para trazer a palavra final dele, para a gente depois fazer o fui e despedirmos com um beijo no coração de todos. Você, Gustavo? Quem fecha a live aí? Eu que feito maravilhoso e chegando muito obrigado por convidar de fazer e culpado. Obrigado. Muito bem, Gustavo. Como é que a gente diz, Gustavo? Fui! Fui!